Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Eu sou a professora Thailise Leite. Bem-vinda, bem-vindo ao Metáfora Jur. Hoje nós vamos falar de um tema importante, interessante, que é a aplicação da Lei Penal Brasileira, né? E quando que a Lei Penal Brasileira é aplicada a crimes que não foram cometidos no Brasil, que é a nossa extraterritorialidade. Então, a extraterritorialidade, que é o conteúdo programático da aula de hoje, nessa parte de aula sobre lei penal no espaço, ela se refere à aplicação da lei penal brasileira a crimes que não aconteceram no território brasileiro. Então, vamos ver como isso funciona. Está regulado pelo artigo 7º do Código Penal e o artigo 7º tem uma redação bem grande, por isso esta é uma aula analítica para a gente destrinchar esse artigo 7º em algumas partes, subpartes, para nós podemos compreender o conteúdo, né? Fazemos a intelecção dessa norma penal. Então, está escrito lá no artigo 7º, vamos ver. Ficam sujeitos a lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos no estrangeiro, fora do território brasileiro. Inciso 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República do Brasil, tá? Contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estados-membros, Distrito Federal, território e município brasileiro, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, se a gente for pensar, né, no Banco do Brasil, na Petrobras, se for um crime contra o patrimônio dessas empresas, mesmo que cometido no exterior, aplica-se a lei penal brasileira. Outra hipótese, crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Então, aquele capítulo dos crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, se um funcionário público brasileiro cometer esse crime, mesmo que ele esteja fora do Brasil, e a vítima for a administração pública brasileira, mesmo fora do Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. E depois vem os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, aqui é em razão do sujeito ativo, né, e da característica do crime, o crime de lesa humanidade, de genocídio, extermínio de populações, se o agente, se o sujeito ativo for brasileiro. E depois vem o inciso 2. Aí nós vamos ver que os crimes, né, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Esses aqui também serão objeto de lei brasileira, mesmo que cometidos no estrangeiro. Se o sujeito ativo for brasileiro, e se praticados ou aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, as privadas, né? Quando em território estrangeiro e não forem julgados. Por quê? Uma embarcação ou uma aeronave que forem brasileiras, quando tiverem território estrangeiro, não se aplica a lei brasileira, se aplica a lei daquele país onde elas se encontram. Porém, suponha que esse país fique inerte, não faça nada, não processe, não julgue este crime, aí subsidiariamente aplica-se a lei brasileira, ok? Então, aí parágrafo 1º do artigo 7º. No caso do inciso 1, aqueles especiais, né, em que a vítima aí é algum agente do Estado, em que o patrimônio, né, é um patrimônio nacional, ou que é genocídio cometido por brasileiro, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja, não importa que ele foi julgado ou não foi julgado no estrangeiro. No caso do inciso 1 do artigo 7º, a extraterritorialidade é absoluta. Uma dessas hipóteses aqui sempre vai se aplicar à lei penal brasileira, independentemente de ter havido julgamento no estrangeiro. Tá bom.
E parágrafo 2º, aí, no caso do inciso 2, qual que era o inciso 2 mesmo? E, né, aí, no caso do inciso 2, crimes, lembram? Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir ou praticados por brasileiro ou agente brasileiro, mas não de genocídio, qualquer crime, ou praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras que estavam no exterior, mas aquele país, né, não fez nada a respeito. Para esses aqui, né, no caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. O legislador vai estabelecer condições para a aplicação da extraterritorialidade. Vamos ver quais são essas condições, né? Então, o agente tem que entrar no território nacional para ele poder ser capturado, ser julgado, para o Brasil exercer persecutio criminis, né? O fato também tem que ser punível no país onde foi praticado, porque se não for, aí nós temos um problema de choque de legislação de estados nacionais. C. O crime tem que estar entre aqueles, né, pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, senão não pode ser processado. D. O agente não pode ter sido absolvido no estrangeiro, nem condenado e cumprido já pena aí. Por quê? Lembro que no caso do inciso 1 não importa se teve julgamento, se teve condenação, se teve pena, a aplicação da lei penal brasileira subsiste. Aqui, se o sujeito já foi condenado por esse crime, já foi absolvido no exterior, não resta mais nada para o Brasil fazer. E se ele for julgado por esse crime, condenado no exterior, mas ainda não cumpriu pena, o que resta para o Brasil fazer? A execução da pena. Aí temos alguma coisa para fazer. Mas e se ele foi condenado e já cumpriu a pena no exterior? Também não temos nada para fazer a respeito, ok? Então, só tem essa possibilidade se ele não foi julgado ainda ou se ele foi julgado condenado, mas não chegou a cumprir pena, ok? E não ter sido o agente perdoado, se ele foi objeto de perdão aí judicial, perdão presidencial, ele não pode ser julgado novamente, não pode ser processado aqui no Brasil. E nem por outro motivo qualquer pode estar extinta a sua punibilidade, seja prescrição, cumprimento de pena, qualquer outra modalidade, ok? Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido no estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Essa daqui é uma hipótese, né, em que a vítima é brasileira, né? Quando a vítima for brasileira, se o crime for cometido fora no Brasil, pode-se aplicar a lei penal brasileira, né? Desde que previstas as condições aqui desse anterior, também é condicionada. E se não foi pedida ou não foi negada a extradição do agente, e tem que haver requisição do ministro da Justiça brasileiro, além de todas as condições do parágrafo 2º, tem mais essas duas condições do parágrafo 3º, em razão pura e simplesmente da vítima ser brasileira, né? Quando é que a gente aplica a lei penal brasileira a crimes cometidos no exterior? Com todas essas condições preenchidas, ok? Então vamos ver. Como se aplica a lei penal no espaço? Qual é a nossa regra geral? A regra geral é territorialidade. Crime cometido no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Então, se o crime for no território brasileiro, no mar territorial e no espaço aéreo correspondente até a atmosfera, tudo isso é território. Aplica-se sempre a lei penal brasileira. A regra geral, né? A nossa regra geral é territorialidade. Ok. Essa é a regra geral. Aplica-se a lei brasileira a crime cometido em território nacional. Exceções. Quando eu não aplico a lei brasileira, embora o crime tenha sido cometido em território nacional. No caso das imunidades. Então, essas exceções são exceções de não aplicabilidade da lei penal brasileira para crimes cometidos no território brasileiro. Só que eu tenho uma exceção diferente, que é a que nós estamos estudando na aula de hoje. Essa outra exceção é quando eu aplico a lei penal brasileira. Então, é uma exceção de aplicabilidade para crimes que
não foram cometidos no território brasileiro. Então, é aplicável a lei penal brasileira para crimes, né, cometidos no exterior. É uma outra exceção à regra da territorialidade. Isso aqui nós chamamos de extraterritorialidade, que é o mote da nossa aula de hoje. Então, a extraterritorialidade é uma exceção à regra da territorialidade, mas é uma exceção na qual eu aplico a lei brasileira a crimes cometidos fora do Brasil, tá? Como que se fundamenta esse princípio da extraterritorialidade? Tá? Então, vamos lá. O que é isso? Né? É a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. Já dissemos que o conceito é esse. A jurisdição, a regra é territorial. Né? Então, se ela não... Né? Como é que eu faço? A jurisdição brasileira, ela não pode ser exercida em outro território, né? No território de outro estado, né? Salvo em virtude de regra permissiva emanada do direito internacional, seja ele costumeiro ou convencional. Nesse respeito, a soberania em um país não pode impor regras jurisdicionais a outro país. Então, eu estou aqui pensando no seguinte: cada estado nacional aí, ele tem a sua soberania. E aí um estado nacional, ele não pode aqui invadir a soberania de outro estado. Suponhamos que um crime foi cometido no território deste outro estado e nós estamos falando aqui, né? Esse aqui é o Brasil, né? Estamos falando do Brasil e o Brasil quer impor a sua soberania a esse outro estado, né? Ele quer aplicar a sua lei penal porque esse crime nos interessa. Ele foi praticado em outro território, mas nós queremos aplicar a nossa lei penal. Para que a lei penal brasileira possa incidir, eu esbarro no limite, que é o limite da soberania do outro estado nacional. Como eu faço para suplantar a soberania e para ter essa possibilidade transnacional de aplicação da lei penal? Desde que eu respeite aqui regras do direito internacional. Então, eu só posso exercer a minha soberania aplicando a minha lei penal no território de um outro estado se eu respeitar o direito internacional, porque senão eu tenho um seríssimo problema internacional, um seríssimo problema diplomático, isso é caso até para declaração de guerra no limite. Então, eu tenho que respeitar as regras de direito internacional. O que eu preciso? Tratados e convenções. É melhor, né, do que os costumes. Preciso de um tratado de extradição, por exemplo, um tratado bilateral que permita que eu aplique a minha lei naquele outro país, ok? Quais são as formas de extraterritorialidade, né? São duas e nós vimos isso na própria redação do artigo 7º. Então, eu tenho uma forma de extraterritorialidade aí, né, que eu chamo de incondicionada. O que seria essa extraterritorialidade incondicionada? É aquela hipótese prevista no inciso 1 do artigo 7º. Ou seja, sempre se aplica a lei penal brasileira a crimes cometidos no exterior, nas hipóteses do inciso 1. Não importa as condições, não importa se já foi processado o crime, se não foi, o que aconteceu, qual é o tratado internacional. Não. Eu só preciso saber, nos limites do tratado internacional, se eu vou conseguir aplicar a lei penal brasileira. Se eu vou conseguir extraditar, se eu vou conseguir capturar, se eu vou conseguir processar, julgar, cumprir pena. Mas a regra do direito, da norma penal brasileira, é que ela é aplicável. Se eu vou conseguir aplicar, aí é uma outra história, aí vai depender de direito internacional. Mas o que a norma penal brasileira quer é ser aplicada nesses casos, sem nenhuma condição. Então é incondicionada porque não se subordina a nenhuma condição para atingir um crime que foi cometido fora do território nacional, nas hipóteses do inciso 1. E tem a possibilidade dessa extraterritorialidade ser condicionada. Isso vai acontecer nas hipóteses do inciso 2 e do parágrafo 3º. Nesses casos, a lei nacional só se aplica se o crime cometido no estrangeiro se satisfeitas as condições. No parágrafo 2º e nas alíneas A e B do parágrafo 3º, ok?
Princípio para aplicação da extraterritorialidade. Vamos ver os princípios. A nacionalidade ou personalidade ativa. Isso acontece quando eu aplico a lei penal brasileira a crime cometido por brasileiro. Então, esse é um critério em que eu aplico a lei penal brasileira devido ao sujeito ativo do crime. Eu quero saber quem é o agente da conduta delituosa para saber se eu aplico ou não a lei penal brasileira. Se esse sujeito for brasileiro, fora do Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Então, o princípio é da personalidade ativa. Quem é o sujeito ativo? É brasileiro? Eu aplico a lei penal brasileira. Hipótese, artigo 7º, inciso 2b. Não importa se o sujeito passivo é brasileiro, se bem jurídico afeta ou não o interesse nacional. Aqui o único critério é o agente, o sujeito ativo. Não quero saber qual é a nacionalidade da vítima, nem qual é o bem jurídico tutelado. Se o agente for brasileiro, sempre vai se aplicar a lei penal brasileira no caso do artigo 7º, inciso 2, da lei penal, do Código Penal. Outro princípio da aplicação da extraterritorialidade, outra possibilidade, é o da personalidade passiva, Então, quando a vítima for brasileira. Então, quando se aplica a lei penal brasileira, quando o crime for cometido contra brasileiro. Então, essa é uma outra possibilidade. Quando aqui, então, a vítima, o sujeito passivo do delito for brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira, mesmo que o crime tenha acontecido fora do Brasil. Hipótese, artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Nessa hipótese, o que interessa é a nacionalidade da vítima. Sendo brasileira, aplica-se a nossa lei, mesmo que o crime tenha se realizado no exterior. E aí, a terceira possibilidade aqui, a possibilidade C, é a possibilidade real, que vem de res, aí da defesa ou da proteção. Aplica-se a lei brasileira quando o bem jurídico protegido for brasileiro, for de interesse nacional, Então, por isso que a real vem de res, vem de coisa, Porque quando o bem jurídico afetado for de interesse nacional, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil que afete interesse nacional. Hipótese, Código Penal, artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B e C. É o caso de infração cometida contra o presidente da República. Ah, professora, mas cometida contra o presidente da República não é porque a vítima é brasileira? Não, No caso de vítima brasileira, é qualquer vítima brasileira. Um crime contra o presidente da República é um crime contra a nossa segurança nacional e contra a nossa soberania. Então, não é contra a pessoa, é contra o cargo. E aí, por conta disso, é essa regra da defesa ou da proteção. E aí, contra o patrimônio também de qualquer das entidades da administração, direta ou indireta, como nós vimos, inclusive fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, porque é patrimônio brasileiro. Se o interesse nacional for afetado de algum modo, aí justifica-se a incidência da nossa legislação pátria, ok? Outra possibilidade é o princípio da justiça universal. Quando que acontece esse princípio? Está lá, previsto no artigo 7º, inciso 1, a linha D, inciso 2, D e E, e inciso 2. Aí, a linha A, também conhecido como o princípio da universalidade, da justiça cosmopolita, da jurisdição universal ou da jurisdição mundial. Também pode ser chamado de repressão universal ou universalidade do direito de punir. São vários nomes para o mesmo princípio. O que quer dizer esse princípio? Que todo Estado nacional, soberano, tem o direito de punir qualquer crime, Seja qual for a nacionalidade ou do agente, da conduta, do sujeito ativo, ou da vítima,
ou o local de sua prática, desde que o criminoso esteja dentro do seu território. Então, quando o criminoso estiver aqui no território brasileiro, nós temos o direito de punir esse crime, né? Se ele ficou impune aí nos outros países onde a conduta ou o resultado se produziram. E aí, por fim, o D vai dizer que é o princípio da representação, é outra forma da gente entender que se aplica extraterritorialidade. Caso do artigo 7º, inciso 2, a linha C. A lei penal brasileira também é aplicável aos delitos cometidos em aviões, embarcações privadas, quando em território estrangeiro. Vamos relembrar um pouquinho essa regra? Beleza. Quando a embarcação ou a aeronave forem públicos, né, eles sempre serão território nacional, não importa onde eles estiverem. Agora, quando aí se aplica a lei penal brasileira, via de regra, princípio da territorialidade. Beleza? Tá. Mas aí, quando as embarcações forem privadas, professora, não forem públicas, tá? Se essa embarcação, essa aeronave estiverem no nosso mar territorial, no nosso espaço ou em alto mar, né, ou se estiverem no nosso, sobrevoando nosso território, nosso mar territorial ou em alto mar, que não é de ninguém, aí aplica-se o princípio da bandeira, do pavilhão. Se forem brasileiras, aplica-se a lei penal brasileira, é claro. Agora, quando as aeronaves e embarcações forem privadas, particulares, e estiverem no território de outro país, elas podem ser brasileiras, não importa, mas elas são particulares e estão no território de outro país. A regra é que se aplica a lei penal deste país onde elas estão, ok? Mas aí suponha que esse país ficou inerte, não fez nada. Não fez nada a respeito da persecutio criminis, não puniu a conduta. Aí nós temos uma aplicação subsidiária. E aí vai poder aplicar a lei penal brasileira se esses crimes nem venham a ser julgados no exterior. Fica aí a nossa competência, também é uma forma de extraterritorialidade, a representação, ok? E aí, princípios da extraterritorialidade aqui em relação à extradição aí, e exclusão e prevalência dos tratados, tá? Princípio da não extradição de nacionais. Isso aqui é muito importante. Esses estão na nossa Constituição Federal, são garantias fundamentais, tá? Então, princípio da não extradição é o seguinte: o Brasil não extradita brasileiro. Ponto final. Nós não extraditamos. Se alguém é brasileiro, está em nosso território e precisa ser punido por um crime, será punido no Brasil. Será julgado no Brasil, será, porventura, se for condenado, a sua pena será executada no Brasil. Nós não extraditamos brasileiro nato, de jeito nenhum. Nós só podemos extraditar brasileiro naturalizado, ok? Mas só se o crime for comum, não pode ser político, né? Não pode ser crime de opinião, não pode ser crime político. E se esse crime for praticado, tiver sido praticado antes da naturalização, né? Ou se for comprovado envolvimento em tráfico internacional ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas, que é muito grave, inclusive para a segurança internacional. Então, nesse caso, também pode extraditar naturalizado, ok? Mas brasileiro nato, não. Beleza? Princípio da exclusão de crimes não comuns. Tá? Estrangeiro não pode ser praticado por crime político ou de opinião. A gente não extradita brasileiro nato, de jeito nenhum. Não extradita. Brasileiro naturalizado, só se for tráfico de drogas ou se for um crime comum, não político, cometido antes da naturalização. E estrangeiro, a gente extradita? Só extradita por crime comum. Por crime político, de jeito nenhum. O Brasil dá asilo político a quem pratica crime político ou de opinião. Princípio da prevalência dos tratados, tá? Se colidir uma lei reguladora de extradição com um tratado internacional, é uma aparente antinomia, um choque de normas. E aí, entre lei versus tratado, qual que prevalece?
Gente, é uma regra aí de hierarquia de normas. Qual norma é mais hierárquica do ponto de vista da teoria do ordenamento jurídico? É sempre o tratado. Inclusive, em matéria de direito constitucional, há um imenso debate acerca do extrato hierárquico dos tratados. Há doutrinadores constitucionalistas que dizem que os tratados estão no mesmo nível das normas constitucionais. E há doutrinadores constitucionalistas e a maior parte da jurisprudência que acolhem a tese de que os tratados, eles não estão nem no nível da Constituição, nem nas normas infraconstitucionais. Os tratados estariam aqui num nível intermediário quando eles são subscritos e ratificados pelo Brasil. Eles passam a integrar o nosso ordenamento jurídico aqui, a nossa ordem interna, num nível intermediário entre Constituição e normas infraconstitucionais. Claro, né? Se eu estou falando de uma lei, a lei está aqui. Então, o tratado ele é mais hierárquico que ela, seja por essa corrente, seja pela corrente que considera tratados no mesmo nível aqui das normas constitucionais. Vou botar do lado de cá, né? Seja aqui nessa outra corrente. De qualquer forma, tratado, qualquer um dos posicionamentos dos doutrinadores constitucionalistas acolhido vai dizer que ele é hierarquicamente superior à lei. Tratado está acima da lei, gente. Então, né, princípio da prevalência dos tratados. Na colisão entre a lei reguladora de extradição e o tratado, o que prevalece? O tratado, obviamente. Ok? Então, vemos o princípio da legalidade, tá? Somente cabe extradição nas hipóteses expressamente elencadas no texto legal regulador. Gente, não é porque nós estamos falando de direito internacional, obviamente, que nós podemos perder a mão da segurança jurídica, da legalidade, da taxatividade penal. Tudo isso faz parte de toda uma construção liberal do que é o direito penal, né? E ainda que nós estejamos vinculados a uma ideia de Estado nacional e uma legislação supranacional, não podemos perder a segurança jurídica. Então, a legalidade prevalece, sempre. Então, no caso, né, só cabe extradição nas hipóteses expressamente elencadas no texto legal regulador aqui do Instituto, apenas em relação aos delitos especificamente apontados. Então, tem que saber quais os crimes são objetos de extradição, eles têm que estar especificamente apontados para que caiba a extradição, princípio da legalidade. O que é princípio da dupla tipicidade? A conduta, o fato, tem que ser crime no Brasil e no outro país, né? Então, não pode ser um crime que seja crime, né, na Rússia, mas não seja crime no Brasil, né? Por exemplo, você pode aí na Chechênia, em algum outro país, criminalizar a homoafetividade. Pessoas gays, né, são consideradas criminosas. Isso não é uma conduta criminosa no Brasil. Então, de jeito nenhum, você pode fazer extradição num caso desse. Isso é óbvio, né? Mesmo que seja estrangeiro e esteja em território nacional. Então, você tem que ter uma legalidade taxativa e você só extradita a pessoa por crime, que é crime no Brasil e crime no exterior. Tem que ter essa simetria, tá? Entre os tipos penais da legislação brasileira e do Estado solicitante da extradição. Então, a Chechênia vai me pedir para extraditar um cidadão dela, né? Porque é gay. Ele está aqui no território nacional? De jeito nenhum. Isso não é crime no Brasil, ok? Mas se ela pedir para extraditar um nacional seu por homicídio, isso é crime no Brasil? Matar um outro ser humano? É. Então, eu poderia extraditar desde que esteja totalmente respeitada a legalidade, prevista expressamente essa possibilidade de extradição. Princípio da preferência e da competência nacional. Se houver conflito entre a justiça brasileira e a estrangeira, se não tiver certeza aí, ou se tiver duas normas conflitantes para dizer de quem que é a competência para processar e julgar esse crime, é da lei brasileira, é da lei estrangeira, quem é a justiça competente, né, para fazer esse processo, né, conduzir o rito, conduzir o processo e fazer o julgamento da conduta? Se tiver esse choque entre a justiça brasileira e a justiça estrangeira, sempre prevalece a competência
nacional. Então, a gente não extradita. Se houver possibilidade, pela segurança jurídica, pela legalidade, do delito ser julgado, processado no Brasil e a execução da pena acontecer no Brasil, mesmo que tenha um tratado autorizando a extradição, a gente também não extradita. Prevalece a competência da justiça brasileira, ok? Então, vistos esses, vamos passar para os próximos. Princípio da limitação aqui em razão da pena. O que é isso? Não se concede extradição para países que aplicam penas que são proibidas pela nossa Constituição Federal. Quais mesmo são as penas proibidas pela nossa Constituição Federal? Pena de morte e pena de prisão perpétua. Essas penas são proibidas pelo nosso sistema constitucional devido à homenagem aos direitos humanos, direitos e garantias fundamentais. Mas em alguns países do mundo, essas penas são autorizadas. O Brasil não extradita, mesmo que o sujeito seja estrangeiro, mesmo que tenha tratado internacional. Ele não extradita se esse indivíduo correu o risco de sofrer pena de morte ou de prisão perpétua no seu país solicitante da extradição, a não ser que esse Estado solicitante dê garantia de que não vai aplicar a pena de morte ou de prisão perpétua. Aí nós podemos extraditar. Se correr o risco de aplicação dessas penas, é contra o nosso sistema de direitos humanos, de direitos e garantias fundamentais. É completamente incompatível com a civilização estabelecida pela Constituição de 88. A gente não extradita. Princípio da detração. Lembra o que é detração? Em regra geral, detração é o desconto, né, da pena já cumprida. Tem gente que é presa em prisão pré-pena, né? Prisões cautelares. Tem gente que é presa em prisão temporária, tem gente que é presa em prisão provisória, tem gente que é presa em flagrante. Essas prisões ainda não são pena, elas acontecem antes ou durante o processo, né? Processo criminal, e a hora que o sujeito for cumprir a pena definitiva, tem que descontar esse tempo. Isso é detração. E a mesma coisa acontece no caso de extradição. Então, o tempo que o extraditando permaneceu preso preventivamente no Brasil não era prisão-pena ainda, era prisão preventiva. Aguardando o julgamento ou aguardando a decisão sobre o período de extradição, sobre o pedido de extradição, todo esse período que a pessoa fica presa, poxa vida, tem que ser considerado, tem que ser descontado. Se ele for condenado e for sofrer pena definitiva, esse tempo preso aqui no Brasil tem que ser descontado, tá? Isso é detração. Depois, finalmente, temos o princípio da jurisdição subsidiária. O que é jurisdição subsidiária, né? É subsidiariedade da Justiça Nacional, tá? Nas hipóteses do inciso 2 e do parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal. Nós temos jurisdição principal no caso dos artigos 5º e 7º, inciso 1 do Código Penal. Então, o que acontece? Preferencialmente, na jurisdição subsidiária, é preferível que o sujeito seja processado e julgado aqui, inciso 2 e parágrafo 3º do artigo 7º, é preferível que o sujeito seja julgado pela justiça do país onde ocorreu o crime. É preferível que seja a justiça estrangeira, aquela responsável pela persecutio criminis. Agora, se isso não acontecer, aí resta a competência da jurisdição brasileira. Por isso é subsidiária. Agora, no caso do artigo 5º e do 7º, inciso 1, aí a nossa jurisdição não é subsidiária, ela é principal. E sendo jurisdição principal, nessas hipóteses, então, o contrário. Preferível, tem que ser julgado pela justiça brasileira para essas hipóteses. Então, a nossa jurisdição é a principal, é a que deve ser aplicada nessas hipóteses do Código Penal. Bom, por hoje é isso, por esta aula.
Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Eu sempre recomendo muito a leitura da doutrina. Leiam para aprimorar os seus estudos, não necessariamente essas são obras que eu usei para preparar esta aula. Você pode escolher a doutrina da sua preferência, mas estude. Espero que a aula tenha ajudado e que o conteúdo seja fixado. Muito obrigada e até a próxima!